Terceiro ano, estrutura das palavras. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá, ok? Vamos estudar. O momento é esse, é agora. Vocês lembram sim de estrutura das palavras, eu tenho certeza. Vocês lembram de radical, prefixo, sufixo, desinências nominais, desinências verbais, vogal temáticas, consoantes e vogais de ligação? É isso, é o nosso assunto. Vamos lá? Vamos estudar? Gente, estrutura das palavras, certo? Estudar a estrutura é conhecer os elementos formadores das palavras. Assim, compreendemos melhor o significado de cada uma delas, certo? Vamos lá? Vamos analisar, vamos estudar, vamos observar. Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Vamos lá. Observem comigo, por favor. Artista, brincamos, chaleira, cachorrinhas. Vocês estão observando uma divisão silábica diferente, né? Artista. Veja como ele está separado. Brincamos. Veja como está separada a palavra brincamos. Veja como está a divisão desses elementos. Chaleira, né? Cachorrinhas. Vocês estão observando que essa separação não é aquela separação que aprendemos, não é verdade? Então, aqui é uma divisão dos elementos mórficos, não é isso? Ó, a análise desses exemplos mostra-nos que as palavras podem ser divididas em unidades menores, certo? Aqui damos o nome de elementos mórficos ou morfemas, certo? Vamos voltar. Artista, brincamos, chaleira, cachorrinhas. Olha, gente, vamos analisar agora a palavra cachorrinhas, né? Eu tenho uma cachorrinha chamada Lana, né? Eu conheço pessoas que têm 3, mas vamos lá, só tenho uma. Vamos lá para analisar essa palavra cachorrinhas. Gente, presta atenção. Nessa palavra, observamos facilmente a existência de 4 elementos, né? São eles. Nós temos aqui, não é isso? Deixa eu pegar aqui meu lápis, minha caneta. Nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Não é isso, gente? Ó, esse primeiro elemento aqui, né? Observe que temos o cachorro. Este é o elemento com base, esse é o elemento base da palavra, né? Ou seja, é aquele que contém o significado. Então, observe que cachorro, até o segundo R, né? Pronunciamos assim, cachorro. Nós temos aqui o elemento básico da palavra, certo? Nós temos aqui o elemento básico da palavra. Deixa eu apagar que ficou feio, certo? Nós temos o elemento básico da palavra. Aqui na segunda opção, eu quero mudar aqui, só um minuto. Aqui na segunda opção, gente, aqui na segunda opção, nós temos o quê? O INH. Aqui é onde indica que a palavra é um diminutivo, certo? Então, aqui nós temos a base da palavra e aqui o INH indica que a palavra é um diminutivo. A letra A indica que a palavra ela é feminina e a letra S indica que a palavra se encontra no plural, certo? Então, cachorro é o elemento base da palavra, é aquele que contém o significado básico. O INH indica que a palavra está no diminutivo. O A indica que a palavra é feminina. E o S indica que a palavra se encontra no plural. Ok? Certo? Deixa eu deixar aqui no cantinho. Pronto. Chegou a vez dos morfemas.
Gente, ó, presta atenção. Morfemas, como já foi dito antes, são unidades mínimas de caráter significativo. São unidades mínimas de caráter significativo, certo? Até aí tudo ok? Vamos lá. Vamos para essa observação. Existem palavras que não comportam divisão em unidades menores, assim como a palavra mar, assim como a palavra sol, assim como a palavra lua, certo? Elas não dividem em unidades menores, por elas serem uma palavra pequena, menor, com uma sílaba, ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Vamos agora aos elementos mórficos. Eu tenho aqui raiz, radical, tema. São os elementos básicos significativos. Temos também afixos, que venham a ser prefixos e sufixos, as desinências e a vogal temática, que são elementos modificadores da significação dos primeiros, ou seja, da raiz, do radical e do tema. E temos também a vogal de ligação e a consoante de ligação. Esses são os elementos de ligação ou eufônicos, certo? Então, nós temos 3 classificações, dentro delas, com seus respectivos elementos. Número 1, raiz, radical e tema. Número 2, afixos, sendo prefixos e sufixos, as desinências e a vogal temática. E o número 3, vogal de ligação e consoante de ligação, certo? Vamos lá. Raiz. Falando na raiz, a raiz da palavra é o principal elemento de origem da palavra. Olha, a raiz da palavra é o principal elemento, né, de origem da palavra, ou seja, é a sua parte básica. A raiz da palavra é o principal elemento de origem da palavra, ou seja, sua parte básica. Ela abriga a significação do termo e pode sofrer alterações. Ela abriga a significação do termo e pode sim sofrer alterações. As palavras que possuem a mesma família etimológica contêm a mesma raiz, certo? Olha lá, cá. A raiz nominal de carro. Noce, raiz nominal de nocivo, certo? Tranquilo? Vamos lá? Ó. Radical. O radical é o elemento base que serve de significação à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre alterações, ou seja, permanece igual sempre. Sempre, ele não vai modificar, certo? Ele não sofre alterações e ele permanece sempre igual. Olha, gente, presta atenção. A raiz, né? A raiz da palavra é o principal elemento da origem da palavra, ou seja, é a parte básica. O radical é o elemento base que serve de significado à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre alterações, ou seja, ele permanece igual sempre. Vamos ver o exemplo. Nós temos aqui ferro, ferrugem. Observe que nós temos o mesmo radical, né? Observe que até aqui é o radical igual à palavra ferrugem. Nós temos até o R, né? O seu radical. Então, ferro, ferrugem, ferroada, ferreiro. E o mesmo exemplo com flor, né? Radical, flor, floricultura, florista. E aqui nós temos o radical, certo, gente? Ok? Alguma dúvida com relação ao radical? Gente, é o elemento base que serve de significado à palavra que inclui a raiz. E ele não sofre alterações, ele não se modifica, certo? Vamos lá. Tema. Gente, o tema da palavra é o elemento formado pelo radical e pela vogal temática, por exemplo. Ó, presta atenção. Nós temos aí o radical, né? Estude. E temos
o A, indicando a primeira conjugação. Vocês lembram disso? Rompe, o E, indicando a segunda conjugação. Parte, o I, indicando a terceira conjugação. Aí nós temos sua base, significado da palavra. Nós temos aqui o seu radical. Nós temos aqui o seu radical. E aqui nós temos a vogal temática. Nós temos a vogal temática. Fazendo a união do radical com a vogal temática, fazendo a união do radical com a vogal temática, nós encontramos o tema, que é estuda. Certo, gente? Minha canetinha escreveu dessa forma. Então, juntando o radical com a vogal, certo? Com a vogal temática, nós encontramos o tema, certo? Aqui nós temos, né? Aqui nós temos rompe, a gente junta o radical com a vogal temática e dá o tema. A gente junta o radical com a vogal temática e dá o tema. Certo? Ok? Tranquilo? Pronto. Vamos lá. Com relação ao tema, tudo bem, não é isso? Vamos agora para os afixos. Os afixos são os elementos complementares das palavras que se juntam ao radical e formam novas palavras. São classificados em prefixos, que aparecem antes do radical, e sufixos, que aparecem depois do radical, certo? Lembrando, prefixo que vem antes, sufixo, o que vem depois, certo? Então, vamos lá. Lembrando, prefixo antes. Lembre de pré. Pré é uma coisa que vem antes, certo? Sufixo depois. Vamos lá? Nós temos aqui a palavra infeliz. Então, na palavra infeliz, nós temos um prefixo, porque ele está antes do meu radical. Ele se encontra antes do meu radical. Meu radical está aqui, ó. Feliz. Ui, deixa eu apagar, ficou feio. Feliz. Meu radical é feliz. Ó. Ele apareceu antes. Então, tudo que vinha antes do radical, nós dizemos que ele é o quê? Prefixo. Observe que agora ele é felizardo. Observe que agora ele está após o meu radical. Se ele está após o meu radical, aqui eu tenho um sufixo, porque ele está após o meu radical, não é isso? E aqui eu tenho um sufixo. Aqui é um sufixo. Feliz é o meu radical. Então, gente, o que vinha antes do radical é prefixo, o que vinha depois do radical é sufixo, certo? Nenhuma dúvida com relação a isso, né, gente? Ok? Vamos lá para a próxima. As desinências. As desinências são morfemas acrescidos no final do vocábulo e que indicam as flexões da palavra. Elas são classificadas em desinências verbais e desinências nominais. As desinências verbais indicam as flexões de número, de pessoa, de modo e tempo dos verbos. Já as desinências nominais indicam as flexões de gênero. Lembrando que gênero é masculino e feminino e número singular e plural. Então, lembrando que as desinências são duas, desinências verbais e desinências nominais, sendo que as desinências verbais indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos, sendo que as desinências nominais indicam as flexões de gênero, com relação ao masculino e feminino, e número singular e plural dos nomes, ok? Olha os exemplos. Desinência nominal. Menina, meninas. Observe que aí a desinência nominal de número, certo? Garoto, garota. Garoto e garota é exemplo de desinência nominal de gênero.
Porque garoto para o masculino, garota para o feminino, menina apenas uma, meninas várias, ou seja, singular e plural, certo? Vamos agora para a desinência verbal. Eu como. Desinência de número pessoal do verbo comer, que indica a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Certo, gente? Ok? Vamos lá? Ó. Sobre vogal temática, né? Vogal de ligação e consoante de ligação. Há também a vogal temática verbal, indicando a que conjugação pertence à forma verbal, ou seja, observe, partir. Constatamos que o I, a letrinha I, representa a vogal temática, indicando que o verbo pertence à terceira conjugação. Certo? Nenhuma dúvida, né? Na nossa língua portuguesa, existem 3 grupos das conjugações verbais, sendo que a primeira é marcada pela vogal a segunda pela vogal E e a terceira pela vogal I. Vamos lá, observe os exemplos. Primeira conjugação: amar, ensinar, voar. Terminação AR significa que faz parte da primeira conjugação. A segunda conjugação é R, comer, saber, viver. E a terceira conjugação, IR, partir, a ler a partir, gente. Partir, decidir e ouvir, certo? Aqui tem um T. Aqui tem um T. Vou marcar com texto. Aqui tem um T. Deixa eu colocar um T aqui, bem grande. Assim. Partir, decidir e ouvir, certo? As vogais e as consoantes de ligação são fonemas que aparecem no interior das palavras, permitindo a ligação entre o radical e as suas desinências. As vogais e consoantes de ligação são consideradas como elementos eufônicos, ou seja, que estão relacionados com os aspectos fonológicos, ou seja, os sons, contribuindo para a pronúncia de algumas palavras. E é importante ressaltar que as vogais e as consoantes de ligação não causam alteração de sentido nas palavras. O mais importante é isso, né, gente? Olha lá os exemplos. Brasiliense. Brasil é o seu radical, o I é a vogal de ligação, ense é o seu sufixo. Olha a palavra intensidade. Inseticida, intensidade não, perdão, inseticida. Insete é o radical, I é a vogal de ligação, cida é o sufixo. Inseticida. Ficou fácil? Lembraram? Ótimo. Vamos lá. Cafeteira. Café, radical. O T é a consoante de ligação. Eira é o meu sufixo. Olha agora com a palavra escolaridade. Escola, radical. O R é a consoante de ligação. Idade é o meu sufixo. Olha a chaleira, gente. O chá é o radical. A letrinha L é a consoante de ligação. O eira é o sufixo. Observe aqui agora, gente. Considere a palavra inexplicável. Nela, podemos identificar 3 elementos formadores. O in, que é o elemento indicador de negação. O elemento que contém o significado básico da palavra é explique. E o elemento indicador da possibilidade é o haja. Gente, esses elementos formadores de palavras eles recebem os nomes de elementos estruturais ou morfemas. Morfemas são as menores unidades significativas que, reunidas, formam as palavras e dão sentido a elas. Pela reunião das informações expressa pelos 3 morfemas das palavras inexplicável, podemos determinar o significado pleno dela. Aquilo que não tem possibilidade de ser explicado, que não é possível explicar, certo? E aqui nós temos a classificação dos morfemas, certo? Uma breve revisão para vocês. Nós temos radical, é o morfema que exprime o significado básico da palavra, assim como explicar, inexplicável. Prefixo, o morfema que se posiciona antes do radical, formando com ele uma nova palavra, inexplicável, relembrar.
Sufixo, morfemas que se posicionam depois do radical, formando com ele uma nova palavra. Explicável, cafeteira. Desinência nominal são morfemas que marcam o gênero masculino e feminino e o número singular e plural dos nomes. Menina, meninas. Já as desinências verbais são morfemas que indicam pessoas, número, tempo e modo das formas verbais. Olha lá, cantávamos. As vogais temáticas, morfemas que preparam o radical do verbo para receber as desinências e que indicam as três conjugações. Cantar, né? A primeira conjugação, vender é segunda conjugação, partir e terceira conjugação. E, para finalizar, consoantes e vogais de ligação, que são morfemas que ligam dois outros, facilitando a pronúncia da palavra. Utilidade, cafeteira, chaleira, como já foi visto, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado e agora chegou o momento de praticar. Não, ainda tem explicaçãozinha aqui para vocês nas observações. O radical, às vezes, sofre pequenas alterações da sua forma. Olha só, dúvida, o radical tem a letra D. Indubitável, nós temos o radical dubit, vamos dizer assim, né? Palavras formadas a partir de um mesmo radical denominam-se cognatas. Nem toda forma verbal apresenta vogal temática, assim como falo é radical mais desinência. E ao conjunto, radical mais vogal temática, dá-se o nome de tema verbal. Em cantávamos, por exemplo, o tema canta é radical mais a vogal temática. Certo, gente? Agora sim, agora é o momento para treinar. Livro, nas páginas 69 a 71. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Estou com saudades de vocês, viu? Beijo. Tchau.